Senhor para a igreja, amém? Uma boa noite de salvação para todos os irmãos. Gostaria de convidar os irmãos para abrir suas Bíblias do Evangelho de João, capítulo 4. Texto bem conhecido. Agradeço ao Senhor por mais uma oportunidade de estar aqui, de pregar a palavra do Senhor. Hoje as circunstâncias não foram favoráveis para eu estar aqui, mas nós temos um compromisso com a palavra de Deus e tenho certeza de que o Senhor, Ele é fiel nas nossas vidas e a palavra do Senhor, ela não voltará vazia. Você crê nisso nessa noite? Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Eu gostaria de ler com os irmãos o versículo 14. É um texto bem conhecido. João 4,14, que diz assim: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Amém? Queridos, nós estamos diante de uma palavra que, como eu já disse, é uma palavra muito conhecida a respeito da mulher samaritana. E esse texto nos chama muita atenção, porque nós vamos ver que hoje em dia tem uma canção, até a gente canta aqui muito sobre essa passagem, que vai retratar, no caso, na canção, aquilo que a mulher samaritana estava falando para Jesus a respeito daquilo que Cristo estava promovendo na vida dela. E todos nós, se tivéssemos a oportunidade de todos os dias sentarmos uns com os outros e falar das maravilhas que Jesus tem feito na nossa vida, lembrar de algumas coisas lá do passado, da nossa história, nós teríamos muitas coisas, irmãos, para poder dizer sobre as maravilhas que Jesus fez na nossa vida e hoje onde nós estamos. Eu tenho certeza que se eu der nomes aqui de algumas pessoas ou perguntar sobre alguma situação, você vai levantar a sua mão e dizer: eu, pastor, eu passei por isso e hoje eu estou aqui para testemunhar o que Jesus fez na minha vida. Você tem motivos para poder dizer o que Jesus fez na sua vida? Essa mulher, a vida dela foi provavelmente uma vida aonde ela era indesejada por muitas pessoas, porque o seu histórico de vida vai nos mostrar que ela não era uma mulher bem acolhida, bem vista diante daquela sociedade de Samaria, porque possivelmente essa mulher era uma mulher que tinha um problema sentimental, um problema muito grande na sua área sentimental. Porque Jesus, quando se apresenta para ela, Jesus vai dizer para ela: filha, você tem 5 maridos, e o que você teve 5 maridos, e o que você tem hoje não é teu. Então a gente vê que ali existia um problema muito grande na sua área sentimental. Mas quando nós olhamos o contexto desse texto, nós vamos ver que era praticamente impossível de Jesus estar ao lado daquela mulher, sentado na beira daquele poço, e principalmente pedir água para ela e conversar com ela. Porque a Bíblia vai dizer que judeus e samaritanos não se davam. Só que o que eu acho lindo é que Jesus, no início do capítulo 4, a Bíblia vai dizer que os fariseus estavam
Batista, tentando dizer que um batizava mais que o outro. E a Bíblia vai dizer que Jesus mesmo não batizava, mas sim os seus discípulos. Só que Jesus tinha uma missão, um objetivo. E crente que tem uma missão e tem um objetivo, ele não dá margem para gente competitiva. Crente que tem uma missão e um objetivo firmado, crente que tem um propósito firmado em Deus, não vai dar margem para gente que gosta de provocar. Não vai dar margem para gente que gosta de perseguir. Porque enquanto uns estão tentando criar competições, provocações, para haver uma divisão, aqueles que estão firmados no propósito estão ligados no propósito e vai deixar quem quer provocar, vai deixar quem quer perseguir de lado e vai ir de encontro ao propósito. Tem crente assim nessa noite, aqui na igreja? Eu vim aqui nessa noite trazer uma palavra no teu coração e dizer para você, meu irmão, que se você está vivendo essa circunstância, aonde pessoas estão desacreditando ou até mesmo desdenhando daquilo que você está vivendo, do propósito que você sabe que você tem para alcançar, ei, deixa falando sozinho, olha para o alto que é Cristo Jesus e vai cumprir com aquilo que Deus ordenou você fazer. Jesus então, ele chega e vou deixar esse povo de lado, porque ele tinha um propósito, uma pessoa para alcançar. Ai, irmãos, e crentes determinados, cheios do Espírito Santo de Deus, ele não deixa que nada, nem ninguém, nem as circunstâncias da vida, não deixa que o problema, não deixa que o desemprego, não deixa que a enfermidade, não deixa nem que o luto atrapalhe ele de alcançar o propósito que Deus colocou na mão dele para ele alcançar. Então essa palavra é para você nessa noite. Eu não sei como está as circunstâncias da sua vida, mas tem algo para você conquistar. Então coloque os problemas de lado, as dificuldades de lado. Oh, aleluia, respire fundo, dá mais um passo, porque Jesus vai com você até o final. E Jesus então decide passar por Samaria. E a Bíblia vai dizer que era necessário ele ir para aquele lugar. Jesus poderia mudar as suas, passar por outras rotas, mas ele decide encurtar o caminho. E quando ele chega em Samaria, Jesus 100% homem, 100% Deus, cansado do caminho, seus discípulos vão comprar comida e Jesus se assenta à beira daquele poço de Jacó. A Bíblia vai dizer, e você já sabe, que aquela mulher se aproxima de Jesus. E Jesus fala para ela: filha, me dá de beber. E ela questiona Jesus: como é que pode, tu sendo um judeu, pedir água para uma mulher samaritana como eu? Primeiro ponto aqui que eu quero destacar: aquela mulher, apesar de ser samaritana, ela conseguiu ver que Jesus, ele era diferente do povo dela. Jesus era um judeu. Irmãos, aqui fala de uma vida diferente deste mundo. Crente precisa ter cheiro de ovelha. Crente precisa ser como realmente crente é. Crente precisa falar como crente. Crente precisa andar como crente. Crente precisa pensar como crente. Mas como é isso, pastora Jéssica? Pensando, falando e agindo segundo a palavra de Deus. Andando conforme os princípios de Deus. Será que hoje em dia as pessoas, quando olham para mim e para você na rua, conseguem dizer: lá vai um homem ou uma mulher de Deus? Será que hoje
do Espírito de Deus. E quando colocarem a planta dos pés, não importa onde seja, glória, pessoa é só olhar e vai querer ser como você. Vai querer ser como você. Vai querer ter o que você tem. Não por uma questão de te invejar, mas por querer também beber essa mesma água e ir de busca dessa mesma fonte. E quando ela olha para Jesus, fala: Jesus, Senhor, como é que você pode me pedir água? E o interessante é que o povo samaritano, no costume, se até se desse um pouco de água para qualquer outra pessoa, ou se um judeu, melhor dizendo, bebesse água que um samaritano desse, pelo costume da época, eles se tornariam impuros. Mas pastor, eu não entendo porque os samaritanos judeus não se davam. Por causa da falta de sabedoria de uma pessoa. Vamos colocar hoje há 3.000 anos atrás. Já ouviu falar de Roboão, filho de Salomão? Quando Salomão morre, Roboão ele ascende ao trono. Só que Salomão havia pesado os impostos sobre o povo de Israel. E quando Salomão morre, a Bíblia vai dizer, 1 Reis capítulo 12, que o povo começa a pedir Roboão para poder diminuir os encargos de impostos. Só que ele vai consultar os anciãos que aconselhavam seus pais, o seu pai. Ele escuta o conselho dos anciãos. Não satisfeito, ele vai buscar conselho com os jovens que cresceram com ele. E os jovens deram conselhos totalmente errados para ele. Ele, ao invés de ouvir a voz da sabedoria, ele decide ouvir a voz de pessoas que não tinham sabedoria. Ei, homens e mulheres de Deus que estão aqui nessa noite, escute bem o que eu vou falar. Não ouça conselho de qualquer um. Procure gente madura espiritualmente para você andar junto, aleluia, e te ajudar a crescer e tomar as melhores decisões da sua vida. Eu me lembro quando eu era criança, minha mãe me carregava para baixo e para cima. Ela ia para o monte com as mulheres de oração, me carregava junto. Ela ia para as consagrações com as mulheres, ela me carregava junto. Era a escola dominical, ela me carregava junto. Eu me lembro quando eu era pequena, minha mãe, uma pessoa me convidou para pregar numa igreja lá, acho que em Varginha ou Viçosa, alguma coisa assim. E eu me lembro que naquela época a igreja era muito rígida. E eu, criança, minha mãe dizia: não, ela vai. Quando chegou no dia de pregar, aleluia, eu comecei a chorar porque eu não queria ir. Criança. E minha mãe me cobrava muito: não, você vai sim. Você deu a sua palavra. Pô, irmãos, eu aprendi uma coisa. Você pode não ter dinheiro, você pode não ter tantas coisas nesse mundo. Você pode não ser rico de dinheiro, mas seja rico de caráter. Tenha palavra. Se você dá uma palavra, mantenha. Os meus pais me ensinaram isso desde pequeno, eu não entendia. Mas hoje eu entendo. Muitas das vezes eu prefiro ficar dura, mas eu não devo a quem eu preciso pagar. Oh, glória! E eu me lembro que quando eu estava para ir para pregar, eu falava: mãe, eu não quero ir. E ela dizia: você vai. Eu mandei fazer roupa. Eu pedia no seu cabelo, você vai. E eu chorando, eu fui. Quando cheguei lá, eu preguei a palavra do Senhor naquele culto de criança. E no final do culto, uma senhora se levantou e falou para mim: olha, minha filha, tinha um anjo do teu lado enquanto você ministrava. Quando eu era criança, eu achei aquilo maravilhoso, mas eu não entendia. E hoje eu entendo que atrasado eu não terei ter ido. E os meus pais estarem sempre me levando de um lado para o outro para buscar em oração. Hoje me trouxe maturidade espiritual e as minhas raízes estão firmes
fontes tão profundas. Então eu digo para você, jovem, eu digo para você, homem e mulher de Deus, fique perto de gente madura espiritualmente. Ande com pessoas que vão te ajudar e te aconselhar a terem raízes profundas na presença do Senhor. Esse homem pesou a mão 2 vezes mais sobre o povo de Israel. No capítulo 2 de 1 Reis, vai dizer que o reino se divide. As 12 tribos de Israel. Os samaritanos se originaram das 10 tribos de Israel, que foram consumidos por um cativeiro assírio que entrava nas nações, nos territórios, roubava, matava, tomava pessoas como escravo e cativeiro, misturava os povos. Só que nesse período em que ele tira o povo de Israel do lugar que eles estavam na tribo e leva para outro lugar, eles pegam uma outra nação e colocam no lugar onde as tribos de Israel ficavam. Só que nesse lugar tinha alguns remanescentes judeus. Aí houve essa mistura de povos. Judeus se misturando com culturas pagãs, com coisas de outros povos por conta de um cativeiro. Então, as 2 outras tribos do sul, a tribo de Judá e Benjamim, quando olham para aqueles remanescentes que estavam misturados ali, já não os veem mais como puros, já não veem mais como um povo judeu. Daí nascem os samaritanos. O do sul vai adorar em Jerusalém, em Moriá. O do norte vai adorar no Monte Gerizim. E uma mistura muito grande. Irmãos, quebrou-se uma aliança. Como eu falei, aonde nem serviu uma água, um judeu bebeu uma água do samaritano por dia, porque senão era considerado impuro. Aí quando nós olhamos para o versículo 7, o que Jesus pede para essa mulher? Dá-me de beber. Pode me dar água. Eu louvo a Deus pela pessoa de Jesus Cristo. Porque aonde quebraram uma aliança, Jesus veio para reconstruir. Jesus é aquele que vem para reconstruir alianças e relacionamentos. Enquanto a lei mandava matar e açoitar, Jesus dizia: não vai matar, não vai apedrejar. Aleluia, vai viver para a glória do Deus de Israel. Enquanto a lei, aleluia, dividia as pessoas, Jesus, ele vinha com a sua graça, com o seu favor, com a sua aliança, para trazer, aleluia, a união entre as pessoas. Sabe por quê, irmãos? Porque a divisão é um ato diabólico. A divisão, ela coloca as pessoas umas contra as outras. E a palavra do Senhor diz, em Mateus 12:25, todo reino dividido contra si mesmo será devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Então Jesus veio quebrar isso, aleluia, para mostrar que Deus não está no meio da divisão. Deus está no meio da unidade na igreja. Deus está no meio da união dos irmãos. Deus está no meio do amor fraternal. Deus não está no meio de pessoas que têm um coração exaltivo, que se envaidece, que coloca semente, aleluia, da discórdia no meio da igreja. Mas Deus está no meio de um povo unido que ora. Deus está no meio de um povo unido que jejua. Deus está no meio de um povo unido, aleluia, que compra, aleluia, o objetivo da igreja, que compra o propósito colocado pela igreja.
oculto dentro dessa igreja, que está tentando causar divisão, hoje vai ser desfeito pelo poder de Jesus Cristo, pelo poder da palavra liberada neste lugar, pelo poder de Jesus, o Deus que faz aliança, do Deus que restaura, do Deus que transforma, do Deus que liberta. Oh, glória a Deus, do Deus que não joga fora, mas se usa a língua para amaldiçoar, Ele transforma e faz usar a língua para abençoar. Oh, aleluia, eu profetizo sobre essa igreja nessa noite, eu profetizo sobre a sua vida nessa noite, meu irmão e minha irmã, aleluia, que coisas novas o Senhor vai fazer no nosso meio. Oh, glória a Deus, que Deus vai te usar. Oh, aleluia, para ser alguém que não usa para disseminar intrigas dentro da casa de Deus, mas que tem um espírito apaciguador, o mesmo espírito que estava sobre Jesus Cristo. Essa história de que eu não vou com a cara de fulano, não, é poder do sangue de Jesus. Fulano é entojado, pelo amor de Deus, irmão. Jesus vai voltar e você vai ficar aí. Perdoa quem tem que perdoar hoje. Ame quem tem que amar hoje. Restaure a aliança com quem você precisa restaurar hoje. Pregue para quem você quer pregar hoje. Faça hoje, não deixa para amanhã. Porque o amanhã é um dia que pela fé vai acontecer. E essa mulher, ela chega num horário a qual ela sabia que era uma hora que ninguém praticamente ia buscar água. Porque a Bíblia diz que ela chega por volta da hora sexta, que era a hora, provavelmente meio-dia. E quem aqui, acredito que todos, né? Na escola, quando a gente fazia aula de geografia, que víamos os tipos de ambientes e solos, a gente sabe que as regiões de Israel, Palestina, são lugares áridos, secos e lugares quentes demais durante o dia. Só que ela chega com um cântaro. Ela chega trazendo o seu cântaro. E Jesus fala para ela, quando ela questiona Jesus, poxa, como é que você pode me pedir água se não tiver? Jesus fala para ela, se você conhecesse o dom de Deus, Jesus estava dizendo, se você conhecesse o presente que Deus está te mandando aqui agora, você não ia me perguntar. É como se Jesus quisesse dizer, filha, só recebe o presente. Porque a palavra dom aqui, no original, é presente. O presente estava chegando para ela. E dizendo para ela, se você conhecesse o presente que Deus está te dando, e quem é o que está falando com você, dá-me de beber, você pediria água para mim, e eu queria te dar água. Mas a água que eu posso te dar não é uma água que faz você sair todos os dias lá da sua casa, aleluia, aleluia, lá de Sicar, carregando esse cântaro pesado. Porque Jesus estava falando para ela que o que ele queria promover, irmãos, não era algo físico, mas era algo na alma. O médico pode até curar aqui no físico, mas na alma só Jesus pode. O psicólogo pode até tentar entender as origens dos problemas que se passam na vida do ser humano, mas nunca vai ter o poder que essa palavra que vem, oh glória a Deus, por meio de Jesus, de conhecer o mais profundo da minha e da tua alma. Sabe por quê? Porque quando chegamos diante do psicólogo,
E promove aquilo que o psicólogo não pode. Meu Deus. Pastora Jéssica, você é contra psicólogo? Não, porque eu já fui. Mas, irmão, você vai concordar comigo que nenhum médico especialista em qualquer área nesse mundo tem mais poder para operar o milagre do que isso aqui, do que a palavra de Deus. Você já se pegou naquele momento que você abre a Bíblia e não sabe nem o que ler, mas como muita gente fala, né? Vou fazer tipo uma roleta, aonde parar eu vou ler. Aí quando você lê, você começa a chorar, coisa que você não consegue fazer há muito tempo. Quantos já tinham aquela caixinha de promessa em casa? Hoje eu vou tirar um versículo, não estou conseguindo ler, mas vou tirar um versículo. Aí Jesus começa a falar, oh glória a Deus. A palavra de Deus, ela é mais poderosa do que qualquer coisa na face dessa terra. Ela é mais forte do que Rivotril, sabe por quê? Se você começar a ler ela começa a trabalhar na sua mente e traz um alívio para a tua alma e daqui a pouco você está pegando no sono. Ela é mais forte, aleluia, do que uma dipirona ou um G. Ela é mais forte do que uma BZ-5, que não é muito. Ela é mais poderosa do que qualquer arma letal deste mundo. A palavra de Deus, ela cura, ela liberta, ela transforma, ela restaura, oh aleluia, ela renova, ela levanta quem está caído, ela alegra quem está triste, oh ela faz, aleluia, pessoas saltarem de alegria, ela faz você sentir o prazer na sua alma, quando você se lembra de um versículo que você leu, e você consegue ganhar alguém para Jesus. Você já teve essa alegria na sua alma, dizendo, pastor, eu não sei falar, não sei pregar, mas quando Deus coloca uma alma diante de ti, você começa a abrir a boca e citar o Salmo 23, o Senhor é teu pastor, nada vai te faltar. Agora Deus o Salmo 91, e por aí o Senhor vai te dando as revelações e o Espírito Santo vai trazer na sua mente. É a palavra de Deus. Ela é mais poderosa, não é? Porque ela está entranhada na sua alma. Irmãos, nós precisamos entender que nós não viemos para a igreja por mim. Nós precisamos entender que nós não somos crentes por si. Nós precisamos entender que Jesus não nos salvou por salvar. Jesus nos salvou por nos amar. Porque se Ele não nos amasse, que valor teria Ele descer da sua glória e vir nessa terra aqui, tão suja, tão pecadora, que não merecia a presença dele, mas ele veio, porque ele ama a mim e você, e nós precisamos exalar esse amor que está aqui dentro de nós, ainda que não saibamos falar, ainda que não tenhamos teologia, não sejamos letrados, entendidos de várias línguas, mas o Senhor, por meio do amor revelado sobre a tua vida, Ele vai levar você em lugares que talvez você nem planejava ir, mas que vai ser necessário ir por causa
fazer aquilo que Deus quer que você faça. Quando Jesus fala para ela, se você soubesse quem está pedindo água, quem te daria, você não me perguntaria, né? A Bíblia vai dizer que ela questiona. Por quê? Você é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deixou esse poço, que saciou a sede do próprio gado, dos seus filhos. Você é maior? Aí Jesus fala para ela: qualquer que beber dessa água vai tornar a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se para nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. E disse a mulher: Senhor, dá-me dessa água, porque eu não quero mais descer, não quero mais voltar aqui para tirar água. É como se ela estivesse dizendo: eu não quero voltar aqui nesse sol escaldante, meio-dia, carregando esse fardo pesado e voltar para casa com um fardo maior ainda, que é esse cântaro cheio de água. Ela, como se ela não estivesse ainda entendendo o que Jesus estava falando para ela. Aleluia! Aí Jesus, ele precisa então tocar a ferida para poder ela entender que quem estava falando com ela não era apenas uma pessoa qualquer, um viajante qualquer, um judeu qualquer, oh aleluia, mas era alguém que entendia da sua alma, era alguém que conhecia o seu histórico de vida, era alguém que sabia que ela havia tido 5 casamentos e que provavelmente ela era uma adúltera, porque vivia com um homem que não era dela. Oh glória a Deus, a Bíblia diz que ela fala: Senhor, eu vejo que tu és profeta, aleluia. Só que mesmo ela reconhecendo Jesus como profeta, ela desconversa. Eu não julgo ela, porque quem falaria da sua intimidade para alguém que não conhece, né? Apesar de que tem gente que hoje senta até no consultório médico, não conhece a pessoa do lado e fala a vida toda ali. Mas ali a questão não foi essa, não. Foi porque ela sabia que Jesus estava falando realmente da verdade da alma dela. E a Bíblia vai nos ensinar que ela começa a falar a Jesus sobre a questão da adoração. Talvez ela achasse que Jesus não teria uma palavra para falar sobre isso para ela. Só que Jesus, ele não perde nenhuma oportunidade. Tudo aquilo que ele precisa fazer, ele faz. Ele diz para ela: filho, o negócio não é se você vai adorar lá em Moriá, se você vai adorar aqui em Gerizim. O que importa é que você adora o Pai em espírito e em verdade. Porque Deus procura os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Que adorem ao Pai em espírito, de todo o seu coração, com toda a sua alma e todo o seu entendimento. E em verdade, porque adoram somente ao Deus de Israel. Aleluia. A Bíblia diz que quando Jesus vai falando com ela, a mulher diz: eu sei que o Cristo, o Messias, vai vir. E quando ele vier, vai nos anunciar todas essas coisas. Aí Jesus chega para ele e diz: eu sou o Cristo que falo com você. Quando ela se dá conta de quem estava falando com ela, a Bíblia diz que ela joga o cântaro por terra e sai em direção a Samaria. Talvez essa noite você está como essa mulher. Está ouvindo mais verdade de Jesus hoje aqui? Mas tem uma coisa que você precisa fazer: jogar o cântaro por terra e correr para fazer aquilo que você tem que fazer. Porque o cântaro na vida dessa mulher representava o passado dela. Como assim, pastora?
escondendo todo mundo para pegar a água, porque ninguém podia ver? Será que realmente aquele cântaro não fazia todos os dias ela se lembrar do porquê ela está indo naquele horário ali pegar água? Ai, vou ter que ir meio-dia de novo no sol quente, porque se eu for num horário que é de costume de todo mundo, aquele povo que me julga vai me ver. Só que quando a pessoa tem um encontro real com Jesus, oh glória, quando nós entendemos quem é que está diante de nós, nos dando um propósito para a gente cumprir, a gente precisa pegar aquilo que está lá no passado, que ainda pesa sobre os nossos ombros, e que muitas das vezes parece que quer nos impedir, oh aleluia, de prosseguir para o propósito, que é o propósito de salvação, de transformação, de cura, de conquista. A gente precisa jogar o cântaro por terra, porque nós não precisamos mais beber da água que vem do homem. Agora, essa mulher entendeu que ela não precisava mais, naquele momento, do poço de Jacó, porque a água viva que Jesus estava, aleluia, dando para ela tomar naquele momento, por meio das suas palavras, agora, estava fazendo com que ela jogasse por terra o seu passado, estava fazendo com que ela jogasse por terra as acusações de Satanás, tomando, aleluia, o poder da mão de Satanás e dando a mão de Jesus e dizendo: a partir de hoje, agora, eu quero aqui imaginar ela dizer: eu vou correr para Samaria e vou falar quem é esse Jesus, porque hoje a acusação não vai mais me fazer voltar mentinha para pegar água. Eu não vou permitir mais que dedos apontem para mim. Eu não vou permitir mais que o meu passado me atrapalhe. Eu vou ser uma missionária. Eu vou cumprir com o propósito para o qual Jesus veio. Talvez você está aqui nessa noite assim. E talvez você... Eu falo você porque muitas das vezes isso acontece com a gente que é crente. A gente quer insistir em tomar água do poço de Jacó. Jacó foi um homem pecador também, falho, sujeito às mesmas paixões, como eu e você, que precisou ter a vida mudada, a vida transformada, o nome mudado para ter uma nova história com Cristo. Talvez você nessa noite continua retendo águas em cisternas rotas, como o profeta Jeremias fala no capítulo 2. As cisternas rotas, muitas das vezes, elas têm fissuras, têm rachaduras, que não conseguem reter águas. E se retém a água contaminada e poluída. A água que Jesus quer que nós venhamos beber não é uma água física, não é uma água da água do rio, não é uma água de cisternas rotas, não é água poluída, água parada. São águas que jorram do trono de Deus, águas que descem do lado direito do trono de Deus, e que onde toca purifica, e que onde toca transforma. E eu convido você a ficar de pé essa noite, e eu creio que essa água está descendo do trono de Deus. Oh glória, eu estou sentindo meu corpo todo arrepiado, porque eu sinto o mundo espiritual se movendo na palavra que eu estou falando aqui. O trono, a água está descendo do trono e está lavando o altar, está começando pelo altar. A água está descendo pela primeira fileira, na segunda, está indo lá no meio, está indo lá atrás, está indo na galeria, está indo lá fora, está indo na rede Kids, está indo na rede Metanoia. A água está nesse lugar, a fonte de vida está nesse lugar. Você sente ele aqui nesse lugar. A água viva está lavando, e tudo que tiver em oculto e impuro, Espírito de Deus, tem liberdade para limpar essa noite. Essa aqui é a sua casa, Senhor. Se tem crente que ama a palavra de Deus, feche seus olhos. Se tem crente que respeita e ama a palavra de Deus, se liga no trono.
Eu convido o Ministério de Louvor aqui rapidinho. Eu quero convidar você a orar aí onde você está. Você vai conversar com Deus. Porque deixar o cântaro é algo muito pessoal. E muitas das vezes é uma decisão difícil. Mas Jesus te convida para você fazer isso hoje. A não querer mais beber de água que o homem pode dar. Mas se preencher da água da vida. Que lava e transforma tudo que é impuro. E tudo que não é da vontade de Deus. Nessa noite vai sair do nosso meio. Tudo que é impuro vai sair do nosso meio. Toda artimanha de Satanás vai sair do nosso meio. Se tiver no culto, vai sair em nome de Jesus. Porque a água está descendo do trono da glória de Deus. E tudo que toca, purifica. Se está enfermo, vai curar. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar. Diga para Jesus essa noite. Uma vez. Dá-me de beber, diga para o Senhor. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar. As águas purificadoras estão neste lugar. As águas que curam estão neste lugar. As águas que transformam estão neste lugar. As águas que saciam a sede da alma estão neste lugar. Diga para Jesus, porque a minha alma esperou. Só você sabe qual tipo de cântaro você precisa deixar. És o dom de Deus, o Messias. Deixa eu dizer uma coisa, eu já vou entregar o microfone, pastor. Jesus usa a água como um simbolismo tão lindo que pra gente às vezes parece que é uma coisa tão simples, pastor. Mas a água, ela tem um significado tão lindo que ela serve como sepulcro para sepultar o velho homem e trazer um homem novo. A água para Jesus, ela tem um simbolismo tão lindo que, se for preciso, Deus usa como combustível para colocar fogo para pegar em cima do altar. Lembra de Elias? 4 cântaros de água em cima daquele sacrifício. E Elias faz uma oração e o fogo lambe a água. Se você parar para pensar, os médicos dizem: o ser humano precisa beber 2 litros d'água por dia, porque faz bem para o corpo. A nossa terra, ela é composta de 75% de água e 25% de terra. Irmãos, Jesus usa esse simbolismo para matar a sede da alma. Eu não sei se tem alguém aqui nessa noite que ainda não entregou a vida para Jesus. Mas se você quiser, essa sede que você tem de tentar preencher o vazio da sua alma com coisas deste mundo, pode ser saciada hoje, aqui e agora. Baile funk não vai saciar a tua sede da alma. Maconha não sacia a sede da alma.
sacia a sede da alma. Não preenche um espaço que é do formato de Deus na sua vida. Se tiver alguém aqui nessa noite, essa é a sua oportunidade. Hoje cedo eu perdi um primo. E eu confesso que eu pensei em falar ao pastor e eu não tinha estrutura para vir aqui hoje ministrar. Mas daí eu me lembrei, não, Senhor, meu compromisso é com a sua palavra. Para ele vai seguir o juízo. E eu vou continuar aqui pregando a sua palavra e fazendo tudo o que eu puder para resgatar almas do reino de Deus. E eu deixo essa palavra para o seu coração nessa noite. Como os pastores chamar aqui para orar, você se vai, pastor? Chamar para orar aqui na frente. Você sabe o cântaro que você precisa deixar para prosseguir. Porque por causa daquela mulher, Jesus ficou mais 2 dias lá em Samaria. E hoje, se você pesquisar, os samaritanos existem até hoje. E aquela aliança quebrada no passado, Jesus restaurou de uma forma tremenda. Porque hoje, o povo de Israel vai em Samaria, samaritano vai lá em Israel. Existem samaritanos que fazem parte do exército de Israel para defender o Estado de Israel. Existem crianças samaritanas que estudam lá dentro de Israel junto com os judeus. Nunca que o propósito de Deus tem um pontinho final ali, sabe por quê? Porque o propósito de Deus, ele prolifera. O propósito de Deus na minha e na sua vida não são cisternas rotas, mas são mananciais de águas vivas, aonde nós seremos essa fonte para saciar a sede do mundo. Você quer ser esse manancial? Então eu convido você aqui. Os pastores vão orar por você. Se tiver que deixar o cântaro hoje para seguir para o propósito, siga em direção ao propósito.